Mais uma vez, com muita alegria, recebemos todos vocês para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente da Estância Árvore da Vida. Nós estamos no meio de uma conferência internacional de fevereiro de 2021, que hoje encerra uma semana de conferência oficial. Todavia, como nos avisos, foi anunciado de que essa conferência ainda continuará nos 4 próximos finais de semana, para nós terminarmos as 24 mensagens que comporão o alimento diário da série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. E nós, esta noite, vamos abordar a mensagem 16. A obra de Deus é administrada pelo Espírito. E nós não conseguimos concluir totalmente o assunto desta manhã, que foi falado a respeito da importância de se manter saudável. E vários irmãos têm me mandado versículos, palavras de encorajamento. Então eu quero de público mostrar para vocês, os irmãos têm insistido muito para mostrar para vocês, quando falamos da aurora, Provérbios 4:18, né? Vários irmãos têm me enviado por WhatsApp, eu quero ler para vocês. Mas a vereda dos justos, aleluia, esses justos, queridos irmãos, são esses que estão batalhando hoje para serem vencedores. São esses que estão mudando de estado, de um estado de apatia, de um estado desanimada, para um estado de urgência, um estado de busca ao Senhor. Então esses são os justos. E a vereda dos justos é como a luz da aurora. Aleluia! Nós somos os primeiros a descobrirmos que a aurora está chegando. Através da palavra profética, a nós foi anunciado de que a aurora está ocorrendo já, embora muitos não percebam. Mas os especialistas, os astrônomos, com os seus telescópios, estão analisando as estrelas, estão vendo que a aurora está chegando. E quando chega a aurora, ela vai brilhar mais e mais até ser o dia perfeito. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, vamos ser esses filhos da aurora. Não vamos deixar escapar essa palavra de alerta, de advertência. Vamos nos alistar, vamos atender a convocação de Deus para nos apresentar voluntariamente e também generosamente para formarmos esse exército. E se você é jovem, aproveita esse momento da aurora, que as gotas do orvalho cairão nesse momento, que são os jovens que formarão o exército de jovens santos. Vamos, né? Por isso, agora há pouco foi anunciado a renovação, reformulação do site da editora Árvore da Vida. Isso mostra, queridos irmãos, nós precisamos preparar as nossas ferramentas também para receber a grande bênção da aurora. Seja a editora Árvore da Vida, seja o Instituto Vida para Todos, seja Avança Jovem, seja os CIAPs, sejam as distribuidoras cooperativas, também sejam os Bucafés, Expo Livros, também a rede de cuidados nas igrejas. Nós precisamos mudar de mentalidade. Vamos preparar as ferramentas para receber as bênçãos da aurora.
E também, hoje de manhã, um irmão me enviou um versículo espetacular que está em Cântico dos Cânticos, ou Cantares. Cantares em João Ferreira de Almeida, ou Cântico dos Cânticos em King James atualizada. Eu vou ler em King James atualizada. Capítulo 6, versículo 10. Que diz assim: quem é essa? Quem é essa que desponta nas alturas, como a luz do alvorecer, como a luz da aurora, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército, desfilando com suas bandeiras? Quem é essa? Quem é essa? É a igreja, a noiva de Cristo, é o exército de Cristo. Queridos irmãos, enquanto nós batalhamos aqui na terra pelo reino de Deus, pregando o evangelho, que é a missão da igreja, evangelho completo que Paulo pregava, levantando igrejas, cuidando do rebanho, fazendo com que todos cheguem à maturidade, ou pelo menos mude de estado para poder ser vencedores. Essa é a nossa missão aqui na terra. E quando nós terminarmos a nossa missão aqui na terra, nós ainda teremos a missão no céu, sabia disso? Nós temos nossa missão no céu. Aqui diz: quem é essa que desponta nas alturas? Nós vamos despontar nas alturas. Quem quer despontar-se nas alturas? Apocalipse 14. Tudo isso é fora do script, tá? Apocalipse 14. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Esses 144.000 serão ou um número simbólico ou um número real dos vencedores vivos por ocasião da vinda secreta do Senhor. Estarão em Sião. Esse Sião aqui é celestial, é no céu. Eis a noiva que desponta nas alturas, na altura. Em Apocalipse 19, essa que desponta nas alturas, versículo 7: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Ela é linda como a lua, já se ataviou, linda como a lua, brilhante como o sol, porque ela vai se casar com o sol. Ela se unirá ao sol, ela será o sol, brilhante como o sol, magnífica como um exército. Onde está isso? Está no versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras e linho finíssimo, branco e puro. Queridos irmãos, vocês que estão buscando combater o bom combate, correndo a carreira, guardando a fé, vocês serão esses que vencerão aqui na terra, pregando o evangelho completo, ajudando muitas pessoas a serem vencedoras. E no final, queridos irmãos, nós vamos ainda cumprir nosso papel no céu. Vamos casar-nos, vamos aparecer no Sião celestial, casar-nos com Cristo e vamos batalhar a última guerra de Armagedon, para terminar de vez toda a usurpação do governo humano aqui na terra e devolver o reino de Deus, a Cristo aqui na terra. Então Deus possa abençoar todos vocês que estão nessa luta, nessa busca, ó Senhor Jesus, amém. Hoje de manhã, só para terminar, eu precisava mostrar para vocês o sofrimento que Paulo tinha com tantas pessoas pregando, né, achando seu espaço, né, nesse ambiente da piedade entre aspas, achando seu espaço, pregando, né, as suas próprias palavras,
como isso, trouxe tanto sofrimento para Paulo, e Paulo batalhava por isso. Filipenses 1, 15 a 17, vamos dar uma olhada. Isso é o que não consegui terminar de manhã. Filipenses 1, 15 a 17. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Só para vocês sentirem o ambiente da época de Paulo. Paulo pregava o evangelho ortodoxo, pregava a economia de Deus com o objetivo de suprir vida, dar saúde para quem ouve, crescimento de vida e no fim, no cumprimento do propósito de Deus. Mas muitos, por inveja, querem achar seu espaço, ou para ganhar dinheiro, ou para ganhar glória dos homens, ou para ganhar fama, mas isso tudo faz parte da trama de Satanás. Ele trabalha no meio da fé, esse tipo de trabalho com suas mentiras, com as suas, seus sofismas, não é isso? Que o Senhor possa nos abrir nossos olhos. Vamos ser simples, vamos trabalhar com o coração puro, com a fé, com a consciência boa e com a fé sem fingimento. Gálatas 4, versículo 17. Os que vos... Vou falar versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. Quer dizer, tem muitos que pregam a palavra com bajulação, para bajular os ouvintes, para que o zelo dos ouvintes sejam para eles, e não para os verdadeiros apóstolos. 2 Coríntios 11, versículos 4 a 6. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Vocês toleram essas coisas, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu porventura algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente, eu não ganhei um centavo de vocês, gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus, despojei outras igrejas, porque outras igrejas me supriram, recebendo o salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo, Deus o sabe, mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam.
Veja bem, esses que pregam por inveja, eles querem se gloriar, querem buscar, né, favor, zelo dos ouvintes. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Capítulo 12, ainda 2 Coríntios, versículos de 11 a 13. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência ou perseverança ou resiliência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos, porque em nada tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado. Perdoai-me esta injustiça. 1 Tessalonicenses 1, é o livro que nós lemos há pouco, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Os tessalonicenses conheciam o coração puro de Paulo, conheciam a sua boa consciência e sua fé sem fingimento. E por isso o resultado é versículo 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertesses a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Não estamos aqui para criar nosso próprio grupo, não estamos aqui para criar nossa filosofia, né, nossa maneira de ensinamento. Não, estamos aqui levar as pessoas a receber a vida de Deus e para servir o Deus vivo e verdadeiro. E para isso, no capítulo 2, versículo 3 diz assim: pois a nossa exortação, eu gosto muito desse versículo, viu, irmãos? Eu leio sempre justamente para uma advertência minha mesmo. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Esses tais apóstolos que Paulo mencionou, e os mestres que se intitulam mestres, eles não poderiam dizer isso, né? Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Irmãos, homens como esse, como Paulo, Deus aprova, porque Deus provou o seu coração. A verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Paulo nunca bajulou ninguém, nem com o intuito de ganhar dinheiro no meio de pessoas mais ricas, que têm mais recurso na igreja. Não, ele nunca teve esse problema no coração. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Aí em seguida ele fala como ele cuidou como uma mãe, como cuidou como um pai. Irmãos, ninguém na verdade, nenhum profissional gostaria de ser mãe, porque a mãe não tem salário, a mãe não tem 13º, a mãe não tem férias, a mãe não tem licença, a mãe não tem, né, doente, ainda tem que servir. Quer dizer, a mãe é a pior profissão do mundo. Depois é o pai, né? Primeiro a mãe, depois é o pai. E o pai com fadiga, não é isso, com suor, né, educa seus filhos. Então Paulo foi esse que cuidou, né, dos tessalonicenses como a mãe e como o pai. Queridos irmãos, eu só queria
ler isso para mostrar para vocês quem tem coração puro. O Senhor confirma e o Senhor, Ele tem caminho para seguir adiante através desses, tá? Então para terminar da primeira parte, eu só queria terminar com vocês o seguinte. 2 Timóteo 1. Segunda Timóteo 1, versículo 13. Mantém o padrão das sãs palavras ou das palavras saudáveis, que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Quer dizer, irmãos, Paulo não apareceu para ganhar dinheiro com a pregação. Paulo, o Senhor apareceu a ele, e foi designado pregador, apóstolo e mestre. Isso está no versículo 11. É por isso ele sofre todas essas coisas, mas ele não se envergonha, porque ele sabe de quem ele tem crido. Ele está certo de que ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Ele insta para que Timóteo mantenha o padrão das palavras saudáveis que de Paulo ouviu, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Irmãos, esse é um modelo que Paulo deixou para nós, tá? E eu de manhã já falei que chegará o tempo em que eles recusarão ouvir as sãs palavras. Eles vão buscar se cercar de mestres que eles gostariam de ter, que nem o Antigo Testamento, as diferentes tribos contratavam os levitas para trazer alguns ídolos do lar para servir de sacerdote em casa, eles querem ouvir o que eles querem ouvir, se cercam desses mestres. Irmãos, hoje a mesma coisa. Muita gente quer ouvir palavras doces, palavras que não levam a nada, cheio de curiosidades, cheio de mitos. Irmãos, infelizmente hoje ainda acontecem essas coisas, mas, queridos irmãos, hoje nós temos a clareza que nós estamos na linha ortodoxa da economia de Deus. Nós preferimos ficarmos dentro do escopo do ensinamento saudável dos apóstolos. E não só isso, nós queremos seguir adiante, seguindo a nuvem, seguindo a palavra profética que nos dá direção, que faz o povo de Deus marchar. Então, qual é o segredo, queridos irmãos? Eu vou deixar para encerrar a mensagem da manhã. Qual é o segredo? 2 Timóteo 3:10. Qual o segredo? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Queridos irmãos, o segredo é seguir de perto. Quem está seguindo de perto? Quem está seguindo de perto a palavra profética? Quem está seguindo de perto tudo que o Senhor tem disposto a nós nesses últimos anos? Irmãos, quem segue de perto, Timóteo seguia de perto Paulo, mas ele não só via as pregações de Paulo, ele não só seguia de perto o ensino de Paulo, mas ele também viu o quê? O procedimento de Paulo. Ele também seguiu o propósito de Paulo. Ele sabia o quanto Paulo tinha coração puro. Ele também seguia de perto a fé de Paulo, a longanimidade, o seu amor, a sua perseverança, até mesmo as suas perseguições. Timóteo seguiu. E os seus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora,
todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, vamos seguir de perto? Não só seguir de perto o ensinamento, seguir de perto, né, o procedimento dos apóstolos, vamos seguir de perto, né, a sua fé, a sua longanimidade, os seus sofrimentos. Vamos ter essa, ó Senhor Jesus, vamos ter essa cumplicidade com quem está à nossa frente, irmãos. Vamos ser um. Timóteo era um com Paulo, tinha essa extrema, né, afinidade com Paulo, porque ele seguia de perto. Em segundo lugar, 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Segundo segredo de você se manter saudável e ainda, Senhor, poder usar você nesses tempos finais, é você aprender a ruminar a palavra profética, ruminar o que o Senhor está falando com você. Não engula como um cão engole uma picanha, não é isso? Um contrafilé gostoso, né? Você gostou? Gostei o quê? Não sei o que eu comi, né? Então um cão diria isso para vocês. Nós não, quando ouvimos a palavra, não como Ezra disse no sábado, muitas pessoas gostam da palavra, mas depois não se lembra de mais nada. Mas nós devemos meditar, devemos ruminar, devemos reouvir e nós entrarmos em cada ponto, e aqui fala, e nela ser diligente. Vamos ser diligentes em cima da palavra, e tem que ter um resultado. O resultado é que o teu progresso seja a todos manifesto. Portanto, irmãos, esse é o segundo segredo. 2 Timóteo 2,2, terceiro segredo. 2,2. Versículo 1 diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir também a outros. Quer dizer, vamos aprender, não só nós seguimos de perto o ensinamento do apóstolo Paulo, mas também nós seguimos de perto o seu procedimento, sua fé, sua longanimidade, né, etc, seus sofrimentos, suas perseguições, para nós sermos totalmente um, né, com esses apóstolos. Para quê? Para nós, toda a palavra recebida, nós recebemos como a palavra de Deus, e nós a ruminarmos como rumina um animal limpo. E também vamos aprender a transmitir essa palavra fielmente. Muitas vezes o homem tem um problema de comunicação. Quando a gente pede para transmitir, geralmente depois de ter passado por 1, 2, 3, 4 mãos de transmissão, deforma-se totalmente a mensagem anterior. Então vamos aprender na igreja de Deus, nós sermos fiéis na transmissão. Vamos ser fiéis e idôneos e também transmitir para aqueles que serão fiéis e idôneos para transmitir a outros. Esse é o terceiro segredo. Amém? Tá bom, então encerro a mensagem dessa manhã e vou entrar na mensagem da noite, que é: a obra de Deus é administrada pelo Espírito. Amém? Mas na verdade é uma coisa só, tá? Uma coisa só. Vocês já viram o Espírito Santo trabalhando em tudo que nós falamos até agora. Ufa! Vamos, deixa eu beber um pouco de água. Atos 1, 4 e 5. Vamos dar uma olhada. Atos 1, 4 e 5. Deixa-me pôr um pouco de água aqui. Senhor Jesus. Atos 1, 4 e 5.
que diz aí? Hein? O Senhor Jesus, depois de ressuscitado, Ele apareceu vivo, se apresentou vivo, no versículo 3, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, Deus lhe deu um corpo de glória, de ressurreição. Ele apareceu aos seus discípulos por 40 dias e dizendo-lhes a respeito do reino de Deus. O encargo de Deus é o reino de Deus. O evangelho que pregamos é o evangelho do reino. Versículo 4, e comendo com eles, olha, Jesus com corpo de ressurreição podia comer com eles. Neami, não precisa se preocupar, o dia que você ganhar ressurreição, corpo de ressurreição, claro que vai ser bem mais leve que esse, porque o corpo de ressurreição não será mais material, não terá matéria, não terá peso, sabe? É tudo leve, bem leve, né? Ei, Ami, nunca foi assim, né? Você anda carregando um saco de batata de 60 quilos, né? Então, graças a Deus, e podia comer, você pode comer, mas não sei se, né? Não entra, não sei para onde vai, mas Jesus comeu com eles. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Irmãos, Jesus estava subindo numa ascensão pública. Todos esses discípulos que estavam com ele vão ver ele subindo às alturas. Então, quando ele for subir às alturas, será que ele vai nos abandonar? Discípulos deviam ter pensado. Então ele disse, vocês devem não se ausentar de Jerusalém, de lá vocês devem esperar a promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos e perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Eu vou para o Pai, mas vocês vão receber poder. Ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. Eu vou, mas vocês que ficam, vocês vão receber o poder e vocês vão receber o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Quer dizer, o Espírito Santo era o próprio Jesus. Na essência, Deus é um só, né? Eles vão receber o Espírito Santo, mas serão testemunhas de Jesus. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia. Aí o que aconteceu? No dia do Pentecostes, aconteceu tudo isso que Jesus falara. A promessa do Pai se cumpriu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, e segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, o Espírito Santo foi enviado para a igreja. Jesus em João 14 diz, eu vou, mas voltarei para vós outros, e eu rogarei ao Pai, que ele vos enviará outro Consolador, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conheceu, e vós o conheceis, porque ele habita convosco,
e estará em vós. Irmãos, esse Espírito Santo é o próprio Deus Jesus que veio em forma do Espírito. E Ele inaugurou a era do Espírito pelo dia de Pentecostes. A igreja foi gerada. A geração da igreja, irmão, foi pelo Espírito Santo. E ao mesmo tempo que começa a era da igreja, começa também a era do Espírito. Hoje, irmãos, é o Espírito que administra tudo, é o Espírito que opera tudo, debaixo do encabeçamento de Cristo e debaixo da operação de Deus Pai. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, graças a Deus, hoje é o Espírito que faz todas as coisas. Capítulo ainda 2, versículos 17 e 18, como diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 32, versículo 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus. Ele está à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Irmãos, é tão importante essa palavra, a promessa do Espírito Santo. Derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o elevou ao céu, está sentado à direita de Deus, até que Deus ponha por estrado dos seus pés os seus inimigos. E quem vai fazer esse trabalho, irmãos? Ele foi, e no dia do Pentecostes o Espírito foi derramado e a igreja foi gerada. Então, irmãos, é o Espírito com a igreja. Quem vai fazer esse trabalho é a igreja que recebeu o poder do Espírito, que recebeu o Espírito Santo como a promessa do Pai. Irmãos, assim nós vamos colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É isso que nós temos falado até hoje, tá? Ó Senhor Jesus, vamos lá. Eu tenho que falar, irmão, eu tenho que falar em Gênesis 24. Vamos lá para Gênesis 24. Senhor Jesus. Gênesis 24. O filho está lá esperando o pai operar, e o pai então mandou o Espírito. Gênesis 24, versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Esse governava tudo o que possuía, pode-se dizer que ele administrava todos os bens de Deus, todos os bens do Pai, né? Abraão aqui representa o Pai, Deus o Pai. Esse servo mais antigo da casa representa o Espírito Santo. E ele hoje, queridos irmãos, hoje o filho já executou o seu trabalho. Isaac, que representava o filho, ele está ali apenas aguardando a ordem que o pai deu para o Espírito, para o servo mais antigo da casa, buscar a noiva
e trazer a noiva pronta para casamento. Irmãos, é isso que o Espírito tem que fazer. A responsabilidade do Espírito é buscar a noiva, preparar a noiva, amadurecer a noiva, né? Deixar a noiva como a igreja gloriosa, santificando-a, purificando-a, tirando todas as rugas, todas as máculas, não é isso? E fazê-la uma igreja gloriosa, para que possa se casar com Isaac, com Cristo. Esse é o trabalho do Espírito, amém? Ó Senhor Jesus. Por isso, queridos irmãos, versículo 24 diz assim, é versículo 24? Não, onde eu estou? 16, né? 16. A moça era muito formosa de aparência. Como é linda a igreja. Como é linda como a lua, né? Como diz Cantares, é linda como a lua, a igreja é linda, né? Linda de aparência e virgem, a quem nenhum homem havia possuído. A igreja é virgem, né? A 2 Coríntios 11, versículo 2, como Paulo disse: eis que vos tenho desposado como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Irmãos, nós temos os nossos olhos, nosso coração só pensa nele, né? Se alguém perguntar para você, quem você está pensando? Eu só penso nele. Eu sou essa virgem pura. Eu só penso nele. E sou virgem. Para Cristo eu sou virgem. Efésios 5, acho que vale a pena ver todo o trabalho do Espírito. Efésios 5. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Essa etapa termina a obra do Filho, não é isso? Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Daí para frente, queridos irmãos, é o trabalho do Espírito, para que a santificasse. O propósito de Cristo ter se entregado por ela é para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Queridos irmãos, essas palavras que o Senhor tem falado conosco não estão em vão. Essas palavras visam nos lavar. Essas palavras visam nos purificar, tirar toda impureza de nós, tirar toda ruga, toda velhice de nós, todo homem natural, elementos naturais em nós. Ó Senhor Jesus, com o objetivo de apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Quem vai apresentar? O Espírito vai fazer esse trabalho e vai apresentar essa igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ó Senhor Jesus. Versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Porque com as bodas do Cordeiro dessa igreja gloriosa com Cristo, no Sião celestial, lá no céu, irmão, nesse casamento, Cristo e a igreja se unirão e se tornarão um só. Um só. A lua e o sol se tornarão em um só. Aí estarão prontos para batalhar, limpar essa terra de toda usurpação, né? Ó Senhor Jesus, eu fico entusiasmado, não sei se vocês ficam, eu fico entusiasmado. E versículo, eu já li Apocalipse 19, não vou ler de novo, tá? Gênesis capítulo 24, versículo 60, dá uma olhada. Versículo 60. É interessante que
no Cantares, no Cântico dos Cânticos, fala do exército com bandeiras, né? E aqui no 24, no versículo 60, fala: abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, se tu a mãe de milhares de milhares. Irmãos, temos que pregar evangelho, porque essa é a promessa para a igreja. A igreja será a mãe de milhares e milhares. E que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. A porta, né? É isso, né? Que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Inimigo de Cristo. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel. Ó Senhor Jesus. E Abraão disse para o servo: servo, você tem que me prometer uma coisa: não vai trazer nenhuma mulher cananita onde nós habitamos. Você tem que buscar lá na minha terra, na minha parentela, né, e trazer uma esposa para o meu filho. Vocês se lembram lá em Gênesis 2? Ó Senhor Jesus, eu estou de novo não conseguindo sair nem da primeira folha. Vamos lá, Gênesis 2, versículos 20, 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, edificou-a numa mulher, e lhe a trouxe. Então, na verdade, nesse processo, houve um processo do Espírito, houve um processo de Deus edificar a mulher, houve um processo de buscar a mulher, de edificar a mulher, preparar a mulher para trazer para casar-se com Adão. Sabia disso? Então aqui diz, quando Adão viu a Eva já pronta, certo? E esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, chamar-se-á mulher, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, por isso que não podia se tomar, qualquer cananita tem que se tomar, né, na sua origem, ali na sua parentela, tá bom? Então, por isso ele diz, por quê? Porque Deus havia pedido para Adão dar nome para todos os animais. E na verdade, era para Adão procurar uma mulher, né, para ser a sua contraparte, seu complemento, no meio de tantos animais, quando ele desse, né, o nome para os animais, de repente se simpatizasse com alguém. Mas Adão falou, mas os animais não são cananitas, não são da minha parentela, não é osso dos meus ossos, não é carne da minha carne. Então Deus fez adormecer, aí surgiu essa mulher. Irmãos, nós viemos de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, ao seu lado, um soldado furou-lhe o seu lado e saiu sangue e água. Sangue nos purificou, sangue nos redimiu, e água é a vida de Deus que fluiu para dentro de nós. E a igreja foi gerada, saiu de Cristo, do lado de Cristo. E hoje, irmãos, o Espírito está preparando a igreja para essa igreja que saiu de Cristo voltar para Cristo. Aleluia. Bom, vou ler de novo Atos 13, vocês já sabem. Vou procurar correr um pouquinho mais. Atos 13. A obra que Deus está fazendo aqui na terra está sob a responsabilidade do Espírito. Capítulo 13, né? Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, número 1, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém Colasso de Herodes, e o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando,
disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, é uma curiosidade minha, desde o começo, quando eu li esse versículo, falei: como é que o Espírito Santo diz? Como é que fala? Aparece um vozeirão aqui, voz de trovão, né? Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Irmãos, não é assim. O Espírito hoje habita dentro de nós. Quando esses 5 profetas e mestres da igreja reuniam-se, certamente o Espírito usou alguém como um porta-voz dentre os 5 para dizer isso. E quando disse isso, ecoou, houve uma confirmação imediata no coração dos 5. Irmãos, é assim que o Espírito fala. O Espírito não fala com uma voz, o Espírito fala dentro de nós. Quando uma palavra que sai do Espírito, você imediatamente, se estiver no Espírito, imediatamente há um eco dentro de você. Imediatamente você diz: amém, é isso mesmo, eu confirmo. É o Espírito falando, não é mesmo, irmãos? Então o Espírito Santo falou naquele dia: separai-me para a obra, é isso, né? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo tem uma obra. O Espírito Santo precisa terminar a sua obra, sua operação, tá? Ó Senhor Jesus, Atos, né? Atos capítulo 3, versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. E por acaso está aqui um irmão nosso de Chipre. Tem um Chipre, tem um irmão aqui, né? Está por aí, não? Né? O irmão Cipriano, né? Ele é um jogador de futebol, acabou se sediando lá e não conseguiu voltar por causa da pandemia e estava aqui conosco e por esses dias. Irmãos, então eles foram para o Chipre e o que aconteceu, irmãos? Capítulo 13, vamos pular já lá para o versículo 43, para a gente ganhar um pouco de tempo. Eles de Chipre devem ter passado por muitos sofrimentos, provavelmente em embarcações, porque no mar Mediterrâneo, naquele tempo, a navegação era muito precária e os vasos, né, marítimos eram também muito precários, os navios eram muito precários. Então, vira e mexe, eles passavam por maus bocados, naufrágio, etc, etc. Então, quando o navio, né, passou em Perge, né, já entrou de Pafos, foram para Perge da Panfilha, João Marcos, o jovem que Barnabé levou, não aguentou, né, as dificuldades, os sofrimentos da viagem, voltou para Jerusalém, porque a sua mãe habitava em Jerusalém. Mas o Barnabé e Paulo e Saulo, eles atravessaram Perge e foram para Antioquia da Pisídia. Pisídia era uma província romana vizinha da província da Galácia, a província, né, romana da Galácia. Então, a partir de Antioquia da Pisídia, irmãos, o Espírito Santo que estava no comando, ele evidenciou o dom da palavra de Paulo, tá? E versículo 16, Paulo levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Então o Espírito Santo, já que ele é responsável para, né, preparar a noiva, então ele é responsável também a escolher vaso, né, que ele quer usar, a quem ele quer usar, não é isso? Embora Barnabé esteja no topo da lista, dentre os 5, e Saulo estava ao pé da lista, e ao serem enviados, Barnabé e Saulo, é nessa ordem, mas a partir da Antioquia da Pisídia,
o dom da palavra de Paulo foi ressaltado pelo Espírito. E a partir daí, queridos irmãos, inverteu-se, né, a ordem. Eu já disse isso para vocês várias vezes. Versículo 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiam Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, vocês prestaram atenção nisso? Paulo e Barnabé agora, porque o Espírito Santo quem faz, quem coordena, quem gerencia essas coisas. No versículo 45, pode ser. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Paulo quem falava? Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que as rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Então, essa ordem foi invertida. Quem mandou inverter essa ordem, irmãos, é o próprio Espírito. Ele é o administrador. Para ele, irmãos, ele vai administrar da melhor maneira possível. E graças a Deus, como já comentei, eu vou falar de novo, Barnabé não tinha mínimo problema com isso. Barnabé respeitou a determinação do Espírito, a ordem do Espírito, porque Barnabé não tinha no seu coração conceito de posição. Eu era em primeiro lugar. Não, você não vê Barnabé fazendo nenhuma contestação, nenhuma murmuração, nenhuma reclamação. Ele apenas estava ali servindo debaixo da ordem e determinação do Espírito Santo, né, irmãos? Hoje a mesma coisa, irmãos. Todos os arranjos na obra de Deus, irmãos, é Deus quem determina por meio do seu Espírito, né? Vamos apenas, irmãos, obedecer essa ordem e tudo vai correr bem, irmãos. O dia que surgir qualquer problema, né, de posição no nosso coração, nós vamos ser deixados de lado. Vamos ser simples, vamos dizer sim, amém, a toda a determinação do Espírito. Bom, vamos lá. Senhor Jesus, eles ouviram então para outra. Bom, eu vou contar uma história, um fato aqui, talvez esteja um pouco oculto, mas eu acho bom vocês saberem, porque o Espírito Santo é tão maravilhoso. Ele faz arranjos, e no fim tudo contribui para o Evangelho, né? Não sei se vocês sabem, quando Paulo esteve nessa primeira vez que eu estou contando em Atos capítulo 13, a primeira viagem, ele passou pela Antioquia da Pisídia. Mas por que ele entrou na Galácia? Por que ele entrou em Icônio, Listra e Derbe? Por que ele fez essa entrada na Galácia? Por que não permaneceu na Pisídia? Né? Então é interessante, irmãos, eu quero mostrar isso para vocês, que o Espírito Santo quem fez isso. Gálatas 4, dá uma olhada em Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 13. E vós sabeis, porque essa carta era para os Gálatas. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Se Paulo não estivesse com uma enfermidade física, não teria pregado o Evangelho para os Gálatas. Não teria entrado na Galácia. Vocês sabiam disso, não? Se não tivesse entrado na Galácia, não teria o Timóteo. Se não tivesse entrado na Galácia, não teria ganho a mãe e a avó de Timóteo, e as igrejas que foram ganhas, né? Icônio, Listra e Derbe. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelasse desprezo nem desgosto, antes me recebesses como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que efeito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora,
teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Quer dizer, Paulo teve que entrar na Galácia, talvez com um problema, com uma doença grave nos olhos. Eu não sei que tipo de doença que é, muito provavelmente ser dos olhos, porque aqui fala que os Gálatas dariam os seus próprios olhos para dar para Paulo, né? E ele então foi procurar tratamento para essa doença na Galácia. Vocês estão entendendo? Então, por causa disso, isso tudo, irmãos, faz parte da operação do Espírito. Às vezes você fica doente e alguma coisa acontece, é o Espírito fazendo as coisas. Alguma coisa diferente aconteceu na sua vida, não murmure, é o Espírito fazendo as coisas. Até a minha mão direita, eu não posso murmurar, alguma coisa o Senhor quer, não sei o que é. Não é, irmãos? Vamos louvar o Senhor, porque Ele sabe fazer arranjos. Deus é um maior jogador de xadrez, estrategista. Ele usa o Espírito para operar tudo isso. É ou não é? Paulo então ficou doente e teve que entrar na Galácia. Irmão, na Galácia ele pregou o Evangelho por causa de uma doença, de uma enfermidade física. Senhor Jesus. E os Gálatas não sentiram repugnância. Devia ser uma coisa horrível, não sei como era, né? Então ele não teria entrado, como eu li já em 2 Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo... Onde eu li? Deixa eu ver. 2 Timóteo? Aqui, né? Capítulo 3. Eu li para vocês aqui, o versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, da Pisídia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Irmãos, por causa de uma doença, ele entrou na Galácia, pregou o Evangelho e foi grandemente perseguido. Sofreu muito, mas o Evangelho saiu. O Evangelho, né, foi recebido pelos Gálatas e hoje, né, naquele tempo, as igrejas foram levantadas. E em Listra, o jovem Timóteo foi chamado, não é isso, na segunda viagem para acompanhar Paulo, e a verdadeira obra do Espírito, né, ressuscita a oposição dos homens sob o governo de Satanás, porque aqui diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Os comportores dinâmicos, quando vocês estão sendo treinados, sendo, né, aperfeiçoados, e eu ouvi muitos testemunhos dizendo, lá vem, né, quem são perseguidos pelos guardas, né? Os guardas dos shoppings, os guardas, né, tal, e também aquele conceito de fazer comportagem enquanto as pessoas estão na praça de alimentação comendo, né, essas dificuldades todas, né, Soares? Você nunca fez isso lá nos Estados Unidos, né? Está fazendo aqui, né? Então, queridos irmãos, né, essas dificuldades, né, nós vamos encontrar sempre. Mas, irmãos, o Evangelho vai ganhar sempre. Ó Senhor Jesus, por isso gerou, irmãos, um cooperador. Eu vou ler de novo, Filipenses 2, gosto demais dessa palavra. Vocês tenham paciência comigo, porque eu gosto demais disso, né? E Filipenses 2, versículo 19, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Irmãos, foi produzido por causa de uma doença, de uma enfermidade física de Paulo. O Evangelho foi pregado na Galácia e foi produzido além das igrejas, né, de Antioquia, da Pisídia e também de Icônio, Listra e Derbe, e produziu um cooperador jovem
tão precioso, que Paulo disse: eu não tenho ninguém de igual sentimento, não tenho ninguém que tenha essa cumplicidade comigo. Ele e eu somos um, né? E todos os outros buscam o que é seu próprio interesse, mas não é o de Cristo Jesus. Irmão, essa palavra é pesada demais. Isso já foi escrito já quando Paulo estava na primeira prisão, primeiro aprisionamento, né? Ó Senhor Jesus, eu só quero que vocês entendam que o Espírito é que administra tudo, todas as coisas. Irmão, nós não temos capacidade nenhuma. Vocês veem que Paulo foi um homem admirável. Eu admiro demais esse homem. Recebeu a grandeza das revelações, os mistérios da economia de Deus. Ele recebeu, né, diretamente da revelação do Senhor Jesus. Mas, irmãos, se não houvesse a operação do Espírito, a sua obra não seria nada. É o Espírito quem opera. Nenhum homem tem capacidade de fazer tudo isso que o Espírito fez e está fazendo entre nós. Queridos irmãos, a comportagem dinâmica. Vocês acham que nós homens teríamos capacidade de fazer isso? Se o Espírito não operasse, irmãos, em 200 a 300 comportores que nós temos hoje, e em cada ocasião, cada situação, o Espírito está lá trabalhando, preparando o coração daquelas pessoas que um comportor chega: posso orar por você? Deus já havia preparado o coração daquela pessoa. Irmão, o Espírito é o único que é onisciente, onipresente e onipotente, não é isso? Ele pode fazer tudo, ele conhece tudo, não é isso? Faltou um. Ele tem poder para tudo, né? Então, queridos irmãos, não se gabe, não acha que é você quem faz as coisas. Quando nós apenas nos prontificamos como canais, coração limpo, consciência boa, fé sem fingimento, irmãos, nós apenas damos condições para o Espírito nos usar. E quando o Espírito nos usa, irmão, Ele faz uma obra grandiosa. A igreja em Filadélfia tem pouca força. O próprio Senhor Jesus disse, mas Ele pôs diante dela uma porta aberta, a qual ninguém fechará. Portanto, irmãos, o Espírito Santo está operando. Essa grande obra, irmãos, está acontecendo no nosso meio, irmãos. Eu não tenho capacidade de fazer isso. A comportagem dinâmica, alcançando, orando, só os comportores dinâmicos, orando por baixo, 22 milhões de pessoas por ano. Estamos distribuindo mais de 2 milhões de livros por ano. Só no Brasil, estou falando no Brasil, não é? E o Avança Jovem está recrutando cada vez mais jovens que se estão engajando-se no exército de Deus. E a rede de cuidado das irmãs em várias igrejas estão ganhando muitas mulheres. O Expo Livro, quando estava atuando, e hoje no Sul está atuando, irmão, está ganhando simpatia das autoridades, simpatia do povo, até da mídia. Quem consegue fazer isso, irmãos? Eu, Pedro Dong, consigo fazer isso? Não consigo. É o Espírito, irmãos, é o Espírito. Então nós temos que enxergar, irmãos, o Espírito que está fazendo isso. Por isso nós estamos em um momento muito bom. Vamos aproveitar esse momento. Eu falo para todas as lideranças das igrejas de todos os países, todos os continentes. Nós precisamos abrir os nossos olhos, ver o que o Espírito está fazendo, ver os instrumentos que o Espírito está usando, e vamos nos esforçar para nos envolver nisso, e não ficar nas arquibancadas assistindo tudo isso. Vamos entrar, vamos pedir para o Senhor algum meio, algum caminho também, no seu país, no seu continente, não é isso? De alguma forma, o Espírito que está operando 7 vezes intensificado, nesse momento da aurora, ele possa operar em todo lugar onde a igreja está.
no sul, leste, norte, sul, leste e oeste. Pedir para o Senhor até operar na Ásia. É ou não é? Ó Senhor Jesus. Na segunda viagem, Paulo, levando Silas e Timóteo consigo, Atos 16, versículos 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo é quem manda. O Espírito Santo envia, o Espírito Santo pode impedir de pregar a palavra na Ásia. Parece incrível, mas o Espírito Santo impediu que Paulo, Silas e Timóteo fossem para a Ásia Menor pregar o Evangelho. E defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Irmãos, o Espírito está no controle, a obra é dele, não vá contra o Espírito. Amém? E naquela noite sobreveio a Paulo uma visão, porque eles atravessaram toda aquela região da Ásia Menor, não conseguiram pregar o Evangelho na Ásia Menor, não conseguiram ir para a região norte, eles continuaram em direção ao oeste, pararam no porto, né, beira-mar, que era Troade, e lá em Troade queriam saber: Senhor, nós chegamos no final da nossa terra aqui, para onde nós vamos? E naquela noite o Espírito apareceu a Paulo, e viu uma visão de um varão macedônio, estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, que é do outro lado da costa, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, é ou não é a obra do Espírito? Se Paulo tivesse se ocupado tanto ali com a Ásia Menor, já naquela segunda viagem, se ocupado ali na Mísia, na Bitínia, não é isso? Ele talvez não tivesse mais tempo e ocupação para ir para a Europa. Mas graças a Deus, na segunda viagem, o Espírito já mandou Paulo e a comitiva irem para a Europa. E o Evangelho se espalhou na Europa, irmãos. Paulo morreu, mas o Evangelho se espalhou. É ou não é obra do Espírito? Atos 18. Paulo então, nessa viagem, por causa das dificuldades, das perseguições, dos tumultos que levantaram ali em Tessalônica, primeiro em Filipos, depois em Tessalônica, depois também na Bereia, Paulo então teve que fugir de lá e foi para Atenas. Em Atenas, ele foi usado pelo Espírito para pregar para um povo extremamente místico, os gregos extremamente místicos, politeístas. E quando Paulo terminou em Atenas, foi para Corinto. Em Corinto, veja o arranjo do Espírito Santo. Paulo estava sozinho. Ele precisava ter meios para sobrevivência, ele precisava comer. E ele, desde pequeno em Tarso, ele aprendeu um ofício que é fazer tendas. Porque em Corinto, não sei se vocês sabem, o Corinto era um lugar também de se fazer era um lugar muito famoso de fazer, como é que fala? Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos em Atenas, mas ali era como é que era? Jogos Istímicos. Jogos Istímicos, porque Corinto fica num istmo. Istmo é um estreito de terra que liga a uma outra porção maior de terra. Então ali acontecia jogos istímicos, tão importante quanto os Jogos Olímpicos.
em Atenas, porque ali recebia o povo também da Península Itálica. Não, perdão, está aqui, né? Receberia também as pessoas, né, da Europa, da Itália, etc. Então, quando tinha esses jogos, não tinha hotel suficiente, não tinha hospedaria suficiente, então o povo que vinha não tinha lugar para dormir, eles então compravam tendas para ficarem em tendas, e era uma ocasião provavelmente de jogos, e Paulo encontrou um casal que fazia tendas, porque ele precisava, ele não sabia onde comprar matéria-prima, não é isso? Então ele precisava procurar quem já estava fazendo esse trabalho, e ele achou um casal, Áquila e Priscila, que faziam tendas. Irmãos, que coisa maravilhosa, por causa de ele poder, né, ter um meio de sustento, achou esse casal, e esse casal se tornou um casal tão precioso para Paulo, não só ali, irmãos, mas não só ali em Corinto, mas também em Éfeso. Esse casal foi para Éfeso na terceira viagem, né, antes de Paulo ir para lá, entre a segunda e terceira viagem. Esse casal foi para Éfeso e já cuidou de ensinar com maior precisão o caminho do Senhor para o Apolo. Vocês se lembram disso? Né? E também a igreja em Éfeso reunia-se na casa deles. Eles abriam a casa para reunir na casa deles. Irmãos, não é coincidência, é obra do Espírito Santo. Você está aqui sentado, não é obra do Espírito Santo? Ou foi por acaso? Hein, Elias? Onde acharam você? Hein? O Espírito Santo achou você. Mas você estava onde? Hein? Rio Grande do Sul perdido ali, não é isso? Perdidinho da Silva. Mas o Senhor achou você e você está aqui. Amém. Irmão, não é maravilhoso? Ó Senhor Jesus. E em Atos 20, essa noite eu só tenho esse encargo para mostrar para vocês, irmãos, que o Espírito Santo é que comanda essa obra. Comanda essa obra. Capítulo 20, versículo 16. Versículo 17, de Mileto. 16 é para mostrar uma coisa aqui. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe seja possível, lhe fosse possível. Quer dizer, Paulo, na terceira viagem, ele estava com uma firme determinação de que ele tinha de ir para Jerusalém e, se possível, né, por ocasião da festa de Pentecostes em Jerusalém. Então ele estava com pressa, não quis passar em Éfeso. Quando o navio aportou em Mileto, ele mandou chamar os presbíteros, né, de Éfeso para lá. Então, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Irmãos, aqui, puxa vida, esse trecho aqui é o trecho mais tocante, um dos trechos mais tocantes da Bíblia, não é isso? Aqui diz assim, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou lá ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão, presta bem atenção, senão o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ao longo desse trajeto de ida para Jerusalém, vários lugares surgiram profetas, surgiram pessoas que falaram para ele não ir, porque lá, né, ele espera cadeia
e tribulações. Então Paulo estava determinado, no versículo 24 ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, é esse espírito que nós devemos começar o 2021. Vamos pregar o evangelho com esse espírito de Paulo. Não considerar a nossa vida preciosa para nós mesmos. Coitadinho de mim, estou cansado, estou com dor de cabeça, não vou conseguir fazer aquilo. Irmãos, Paulo não media esforço, ele esmurrava o corpo para poder reduzi-lo à escravidão para servir ao Senhor. Esse espírito venha nos estimular, né? Esse ano de 2021, irmãos, a volta do Senhor está muito próxima. Vale a pena combater um bom combate, correr a carreira. O atleta, irmãos, para preparar para as Olimpíadas, um atleta de alta performance, ele fica 4 anos treinando, irmãos. 4 anos melhorando o seu tempo, melhorando cada centésimo de fração de segundo, não é? Ele está sempre melhorando, porque quando chega na hora da competição, irmãos, ele não olha para ninguém mais, não tem nada, ele está focado na competição. Irmãos, nós precisamos ser assim, correndo essa carreira, não olhando para carro bonito para comprar, uma casa linda para viver. Irmão, nós estamos preocupados. Se o Senhor nos der, amém. Mas nossos olhos não estão nisso. Não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério, né? Ó Senhor Jesus. Bom, aí tem tanta coisa, irmãos, eu não tenho tempo de mostrar para vocês. Aí, em Atos 21, vamos lá para Atos 21, já estou ganhando tempo. Porque lá em Atos 9, versículos 15 e 16, a Paulo havia dado uma observação de que Paulo, quando Deus disse para Ananias, que Paulo seria um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor perante os gentios, perante reis, bem como perante os filhos de Israel. E o Senhor lhe mostrará o quanto lhe importa sofrer pelo nome do Senhor. Isso está em Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. Ele já levou esse nome, irmãos, para os gentios. Embora em cada cidade ele ia para a sinagoga tentando pregar para os judeus. Em geral, os judeus rejeitavam, ele então partia para os gentios. Então ele pregou o evangelho principalmente para os gentios. Mas ainda faltava essa parte da profecia, que é pregar para os reis e também para os filhos de Israel. Então essa ida dele, embora muitas vezes nós podemos considerar Paulo estava indo contra o Espírito Santo, eu não sei dizer, eu sinceramente não quero julgar. Mas irmãos, o Espírito Santo tinha reservado alguma coisa para ele. Então, por causa disso que aconteceu em Jerusalém, né, os judeus que vieram da Ásia fizeram um tumulto dentro do templo e puxaram Paulo de dentro do templo para fora, fecharam a porta e começaram a querer matá-lo. Fizeram um tumulto para matá-lo. E no meio desse tumulto apareceu, né, o comandante. Esse comandante era o comandante da corte, que tinha sob seu comando 1000 soldados. Então esse comandante, acho que é Cláudio Lísias, esse comandante mandou, né, os soldados proteger a Paulo, né, e Paulo então foi livrado das mãos dos judeus que iriam matá-lo pelos soldados. E quando estavam levando Paulo para a escadaria, certo? E Paulo então pediu para falar para os judeus. Então, irmãos, aqui começa a se cumprir a profecia. Ele tinha de também dar testemunho perante os filhos de Israel. Tá? Versículo 35 de Atos 21. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa
de povo o seguia, gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Eu só quero falar até aí. Isso significa o quê? Espírito Santo permitiu que tudo isso acontecesse para que ele pudesse dar o seu testemunho também perante os filhos de Israel, tá bom? Mas antes disso eu quero mostrar uma coisa interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, aí no 22, vamos para o capítulo 22, vai. 22, no final de 22, quando o tumulto começou a aumentar, versículo 26. Ouvindo isto, o centurião perguntou ao comandante e lhe disse: que estás para fazer? Por quê? Porque o comandante, versículo 24, ele tinha ordenado que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamava contra ele. Paulo iria ser açoitado para confessar algum crime. Quando o estava amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Irmãos, existe um direito de um cidadão romano de nunca ser açoitado antes de condenado. Quem não é cidadão romano, podia acontecer isso. Primeiro bate e depois pergunta, certo? Mas se você é um cidadão romano, tem esse privilégio. Não se pode açoitar sem antes ter sido condenado. Então Paulo usou a sua cidadania romana nesses casos, tá bom? Então só queria que vocês soubessem disso. E depois disso, Paulo também falou com reis. Mas houve um momento, vocês sabem, quando o Félix, governador Félix, quis atender o pedido dos judeus, ou mandar de volta para Jerusalém para julgamento, porque eles queriam matar Paulo no caminho. Paulo apelou para César. Quem pode apelar para o César, senão cidadão romano? Se você não for cidadão romano, você não tem direito de ser julgado pelo tribunal imperial. Então Paulo usou a sua cidadania romana no caso de ser açoitado. Ele não foi açoitado, também no caso de apelar para César, porque ele era um cidadão romano. E o terceiro item que foi usado na sua cidadania romana é de que ele não foi morto crucificado. Um cidadão romano não pode ser crucificado. Ele morreu decapitado, tá? Paulo morreu decapitado. Muito bom. Então, eu só quero terminar dizendo que Paulo teve ocasião de também dar testemunho perante o sumo sacerdote, sacerdotes perante o Sinédrio, capítulo 23, tá? Vocês podem ver, Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então Paulo teve oportunidade de também falar com o Sinédrio. E também Paulo, em
no capítulo 24, Paulo compareceu diante do governador Félix para apresentar a sua defesa. Quer dizer, Paulo falou com autoridade. Isso tudo, irmão, está debaixo da condução do Espírito. E também, a Paulo, não só Félix ouviu, o governador, também a sua esposa Drusila, né, escutou palavra de Paulo. E depois, né, o Félix foi substituído por Pórcio Festo, e o Félix manteve Paulo encarcerado para agradar os judeus. E o Festo convidou o rei Agripa e a esposa Berenice, quando foi visitá-lo em Cesareia, e conduziu a Paulo para pregar uma palavra, falar uma palavra para o rei Agripa. Isso tudo, irmãos, para cumprir a profecia de que ele iria pregar, dar testemunho perante reis. Aleluia! Reis e governadores. Senhor Jesus. Bom, eu não sei se eu devo, já está no final, né? Eu não vou conseguir terminar tudo que eu havia proposto. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Bom, eu não vou usar meu esboço, vou esquecer meu esboço. Vou finalizar o seguinte. Queridos irmãos, tudo que aconteceu conosco é do Espírito. O Espírito foi buscar você não sei de onde e trouxe você aqui. O Espírito foi buscar o irmão Dong lá em Ningbo. Não sei se vocês conhecem a cidade dele. Ningbo. Ou é Ninhbom, né? Ou em português poderia ser Nimbo, tá? Ningbo. Que é uma cidade portuária muito famosa por grandes empresários negociantes. São muito bons negociadores. E não tinha nada a ver com o Evangelho, não teve sua vida criada no Evangelho, e o Senhor foi ganhá-lo na ilha de Taiwan. Pregaram o Evangelho, ele não se considerava um pecador, e quem pregou a ele disse que ele era pecador, ele dizia, não, você que é pecador, eu não sou, né? Mas graças a Deus, Deus conquistou ele. E ali ele serviu com tudo que podia ali na igreja em Taipei. E era interessante que ele era dono de uma grande empresa, e no sábado, no dia da limpeza geral, num dos locais de reuniões, ele mandava o chofer buscá-lo, levava de chofer até a porta do local de reunião. O chofer ficava dentro, né, do veículo descansando, e o patrão ia lá dentro lavar o chão, né, lavar o banheiro, limpar o chão, lavar o banheiro, porque assim era, desde que foi salvo, ele se tornou uma pessoa que serve ao Senhor, né, começando pelas coisas mais humildes. E assim, irmãos, Deus trouxe, né, houve um chamamento, e coincidentemente, acredite em coincidência ou não, e em 57, 58, ouviu o irmão Lee falar que precisamos sair do continente, da ilha de Taiwan, e levar esse evangelho para a Europa, para a América do Norte, né, onde o evangelho chegou até a China, e nós temos que levar o evangelho do reino e plantar igrejas lá, árvore da igreja lá. E ele não sabe porque o Espírito Santo sabia já o que estava fazendo. Ele juntamente com mais 2 irmãos começaram a estudar português, certo? Fazer um curso de português lá em Taiwan. Língua que ele nunca aprendeu, né? Ele mal conseguia usar o cotidiano, mas, irmãos, o Espírito já tinha uma intenção com ele. E aí, quando ele já estava desistindo, falaram para ele que aqui no Brasil tinha um tal de irmão Samuel Ma estava aqui no Brasil, e não conhecia,
mas que não custava nada, não é isso, ele corresponder com o irmão Samuel, para ver se era do Senhor essa ida dele para o Brasil, né? E ele era um homem de sucesso, tinha uma empresa de sucesso ali, né, em Taiwan, e essa empresa tinha várias fábricas e dependia totalmente dele. Ele era um homem, né, visionário no negócio, mas ele não sabe por que ele pôs na cabeça que Deus queria alguma coisa com ele. E ele então resolveu fazer contato com o irmão Samuel, e Samuel lhe falou uma palavra importante. Ele ia mandar os documentos e tal, e no fim Samuel fez o requerimento aqui para imigração, e foi aprovada a imigração para toda a família. E irmão Dong estava querendo vir sozinho. Irmão Samuel falou para ele: você não venha sozinho, porque se você vier sozinho, você vai voltar e não vai vir mais. Se isso for chamamento do Espírito, você tem que vir pela fé, trazer a família toda. Irmãos, assim ele pôs nós todos, irmão, nós somos vítimas. Colocou a gente todos num navio, viajamos mais de 40 dias no navio. Você pensou? E navio hoje não é aquele cruzeiro gostoso, confortável, né? Vários restaurantes de luxo. Não, era um navio meio cargueiro, sabe? Era horrível. Mas, irmãos, viajamos 40 e poucos dias para chegar aqui no Rio de Janeiro, e depois paramos em Santos e descemos em Santos. E aqui no Brasil, irmãos, o irmão Samuel já tinha alugado uma casa até o bairro onde moro até hoje, em Pinheiros, em São Paulo. Me lembro até hoje, é a Rua Morato Coelho, número 24. É a nossa casa. E o irmão Samuel, juntamente com os filhos, moravam na Rua Alameda Jaú, não é isso? Era Alameda Jaú? Franca, perdão. Alameda Franca, em cima do túnel 9 de Julho, Avenida 9 de Julho, em cima do túnel passava aquela rua chamada Alameda Franca. Eu me lembro até hoje a casa deles. E eu ia brincar na casa deles. Eu era pequeno, certo? E o Esdras e o Miguel era pequenininho. E o Jonathan estava no carrinho de bebê. E eu me lembro uma vez que um dos moleques da rua queriam bater no Miguel e sair em defesa do Miguel, né? Assim, coincidentemente, tudo coincidência, não é isso? E depois essa família foi para Carazinho. Foi para Carazinho. E eu tive uma oportunidade, fui convidado para passar as férias lá em Carazinho. Ficamos alguns dias juntos, né, Ezra? Nós crescemos juntos. E depois Ezra foi para os Estados Unidos. A gente se desencontrou, cada um foi para um lado. Ele viveu a sua vida, foi criado, se tornou um americano, né? Irmãos, depois de voltas e mais voltas e mais voltas, irmão, nós estamos aqui todos juntos. Essa cooperação maravilhosa que nós estamos tendo. E todos os irmãos, eu estou falando só essa pequena história, irmãos, a história com todos vocês, todos os irmãos, né, Ildeu, uma história com você, né, Ami? História com todos vocês, com todos os irmãos, cooperadores, irmãos. Que coisa linda, o Senhor nos colocou juntos, irmãos. Hoje nós somos companheiros nessa luta. Nós não estamos aqui por acaso. O Espírito mudou as coisas, situações todas. Irmãos, hoje nós estamos aqui, irmãos. É a obra do Espírito Santo. Irmão Dong preparou essa terra para nós, irmãos. Enfrentou piores problemas, perseguições, má fama, é ou não é? Difamações. Ele foi excluído. Não vou nem falar mais. Preparou esse fundamento, irmãos. Justamente, o Espírito entregou para nós. Ele preparou esse fundamento da obra, entregou para nós no momento da aurora. Ami? Agora é para a gente, correr 7 vezes mais rápido. Obrigado, irmão Dong. Se ele estiver nos ouvindo,
lá no seio de Abraão, não sei, não é isso? Temos que agradecer pela base que Ele preparou para nós. Todas as ferramentas que estão sendo usadas pelo Espírito, irmãos, o Senhor usou o irmão Dong para começar para nós, deu para nós. E hoje todas essas ferramentas, irmãos, estão intensificadas 7 vezes mais. Por isso, irmãos, eu só queria ambientar vocês nisso. Eu só queria dizer para vocês que ninguém está aqui por acaso. E nós não estamos juntos também por acaso. Deus nos colocou juntos. Hoje, irmão, nós temos cumplicidade entre nós. Nós estamos afinados. Estamos ou não estamos afinados? Através da palavra profética, irmãos, cada vez mais está formando um exército coeso. É disso que precisa para o final dos tempos. Irmãos, Satanás vai vir com todas as forças para lutar contra nós. Mas, irmãos, ele não vai vencer a igreja edificada. As portas do inferno não prevalecerão a igreja edificada, porque nós estamos coesos, nós estamos juntos, cada vez mais estamos consolidados. Vamos trazer o Senhor de volta. Somos a igreja de Filadélfia. Temos a palavra profética. Os tesouros da palavra profética, irmãos, estão conosco. Desculpe-me, não é falta de modéstia, é a realidade, é o fato. Somos o pequenino rebanho que o Senhor está usando e Ele quer nos dar o reino. É pouca gente, mas Ele quer nos dar o reino. Ele também está nos usando como trabalhadores de última hora. A última hora, irmãos, significa os trabalhadores que vão ver o amanhecer. Por isso que é a última hora. A última hora, irmãos, são os trabalhadores que vão ver a aurora acontecer. Então, irmãos, todos esses milagres de aurora, não se surpreendam. Não fique de boca aberta somente. Vamos cooperar com o Espírito. Vamos pregar o Evangelho. A missão da igreja, depois que o Espírito desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes, irmãos, é para a igreja cumprir o que o Senhor Jesus falou no final de Mateus 28. Ide por toda a terra, fazer discípulos de todas as nações, não é isso? Irmãos, essa é a nossa missão, pregar o Evangelho. E também, irmãos, vamos cumprir a nossa missão como Paulo, não só pregar o Evangelho da graça, mas o Evangelho do reino, levar muitas pessoas a participarem da vida da igreja. Vamos preparar muitas pessoas para reinar no reino. Ó Senhor Jesus, essa é a nossa incumbência, porque o nosso papel não termina aqui na terra, o nosso papel termina lá no Sião do céu. O nosso papel vai terminar ainda nas bodas do Cordeiro. O nosso papel vai terminar quando nos ajuntarmos ao grande general do exército que irá terminar em Armagedon toda a rebeldia aqui na terra. Irmãos, nós somos essa noiva que o Espírito está preparando para nos apresentar a Cristo, e nós, juntamente com Cristo, vamos colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Portanto, irmãos, Deus não trouxe você à toa. Você está aqui, cada um é importante, cada uma das irmãs é importante. Vamos juntos, irmãos. Vamos nos dar mãos. Vamos abraçar todos. Todos são importantes. Todos os membros do corpo de Cristo são importantes para nós levarmos essa tarefa adiante. Deus abençoe vocês. Vou fazer uma oração para terminar. Senhor Jesus, obrigado pela obra do Espírito Santo, que desde o dia de Pentecostes, o Senhor gerou a igreja. O Espírito não parou de trabalhar. Cada um de nós estamos aqui pelo trabalho e pelo resultado da obra do Espírito. Senhor, muito obrigado que nós não fomos excluídos, nós somos incluídos na Tua obra. Senhor, que nós sejamos, depois que ouvimos essas palavras, Senhor, nós queremos nos engajar ainda mais, nos entregar ainda mais, como Paulo, Senhor,
não considerando a vida preciosa para nós mesmos. Nós queremos, Senhor, ter esse mesmo espírito de entrega, de sacrifício, de martírio, também de libação, para que a tua igreja seja edificada. Senhor, forme um exército de vencedores, para casar-se com Cristo e também para a tua guerra, na guerra de Armagedon, para trazer finalmente o reino de Deus aqui na terra. Portanto, irmãos, Senhor, guarda cada irmão aqui, cada irmã, guarde a tua igreja, guarde-nos, Senhor, das guerras, das lutas. Senhor, o inimigo certamente vai tentar nos derrubar, mas nós estamos atentos, nós estamos coesos, vamos orar uns pelos outros, guardar uns aos outros. Senhor Jesus, nós vamos vencer essa batalha. Guarde a tua igreja. Jesus é o Senhor. Amém.